Olá! Hoje nós temos aqui uma convidada super especial, que ela é referência e exemplo de superação, inovação e inspiração, a Paulinha Aguiar, a empresária, personal styles, apresentadora e rainha dos biquínis, que está com a gente na rádio O Imparcial. Bem-vinda, Paulinha. Acompanhada de Paulinha está a Rita Matos, sua assessora e embaixadora da loja Nas Biquínis, fundada por Paulinha Aguiar. É um prazer recebê-las aqui hoje. O prazer é nosso, viu? O prazer é todo meu, é uma grande honra estar aqui no Jornal Imparcial, esse jornal que eu tenho um carinho muito grande, de anos, eu sou fã. Eu confesso a vocês, qual é a minha câmera? Eu confesso a vocês que eu nunca nem me imaginei estar aqui, né? Porque eu sou fã. Então, estar aqui é uma grande satisfação, é uma grande honra, é uma realização de um sonho fazer parte de um jornal tão importante aqui no Maranhão, de uma história tão extraordinária. Hoje nós vamos conversar sobre a sua trajetória de vida, sobre a sua marca, né? Até esse momento atual da sua carreira. Inicialmente eu quero conhecer quem é Paulinha Aguiar, de onde vem, qual a sua expectativa, né, quando se entendeu por gente? Então, eu me chamo Ana Paula de Aguiar Soares, sou ribamarense e a minha vida, ela foi uma vida bem difícil. Porém, eu tenho muita honra em falar da minha vida desde o início, porque já comecei trabalhando com 5 anos de idade, vendendo rede com meu pai, que ele era caixeiro viajante. Então, de rede, de frutas, de remédios caseiros, tudo que você possa imaginar, eu vendi um pouco. E tudo aprendi com meu pai. A minha mãe também, vendedora de lanches, sempre gostou de ter o dinheirinho dela. Então, a minha família já vem de empreendedores desde o início da minha vida. E eles são minhas referências. Hoje, eu sou mãe. Na verdade, já tem um tempo, né? 17 anos, a minha filha tem 17 anos. E é o que eu quero passar para ela, essa referência de empreendedorismo, de fazer acontecer, de não ter condições e criar. Aproveitar as oportunidades que surgem na vida para a gente crescer e crescer por mérito. Então esse é a grande história que você carrega, né? Ver um momento de oportunidade, ir lá e transformar aquilo em realidade, né? Exatamente isso. Foi o que aconteceu com a Nas Biquínis. Foi uma grande homenagem que eu fiz para minha mãe em vida. E hoje eu me tornei referência na moda praia aqui no Maranhão, liderando a moda praia aqui no Maranhão. Então, assim, o empreender é fazer acontecer, independente do que possa acontecer. Essa vontade, ela vem de dentro de mim, vem dos meus pais, que batalharam para conquistar o que eles tiveram em vida. Os dois hoje já se encontram com Deus e me deixaram isso de herança. E é o que eu quero deixar para minha filha também. Essa vontade de fazer acontecer para ver acontecendo. Olha, que bonito. Me conta um pouquinho desse início da Nas Biquínis. Você fala, né, que é uma homenagem à sua mãe principalmente, mas me conta como é que surgiu de fato a ideia. Vou iniciar agora e você deu o primeiro passo. Então, é uma parte triste, que foi quando a minha mãe adoeceu. Eu estava recentemente separada de um casamento que eu queria muito. E quando a minha mãe adoeceu, ela já tinha essa paixão por biquínis. Antes, a minha mãe era uma mulher maravilhosa, saudável, cheia de vida, rica de felicidade, espontânea. E ela tinha uma paixão por biquínis. E cada biquíni que a minha mãe tinha um diferencial, uma pedraria, uma aplicação em si. Então, isso trazia alegria para ela, porque ela sempre gostou do que era diferente, daquilo que ninguém tinha. E além da ousadia de ser quem ela era e vestir aquilo que ela queria. Ela gostava muito disso, de colocar a opinião dela e fazer acontecer do jeitinho que ela queria. Então, quando a minha mãe adoeceu, ela sofreu vários AVCs e ficou com sequelas gravíssimas. E no ano de 2019, eu estava recentemente separada, como falei, e eu resolvi empreender com uma das paixões da minha mãe, que foi a moda praia, que é a moda praia e que sempre será a moda praia. E resolvi, porque a minha mãe, ela ficou com sequelas
gravíssimas por não conseguir falar, por não conseguir andar. Então a doença, ela tirou muito da minha mãe. A única coisa que a minha mãe conseguia fazer era mexer os olhos, um pouco do corpo. Já não sorria mais. E eu queria mostrar para ela que eu podia. Sim. E eu fiz acontecer. Cheguei no ouvido dela e falei: mamãe, eu vou empreender, não com restaurante, que era o que ela queria de fato, porque ela queria fazer aquilo. E se empreender com a moda praia, que era a paixão, era onde ela se encontrava. Minha mãe era completamente apaixonada pela moda praia. E essa paixão hoje é minha, é da minha filha e de muitas mulheres. Então, assim, aquilo que a minha mãe não podia fazer, eu resolvi fazer, através da moda praia. E assim, o meu retorno maravilhoso. E dia a dia, eu ia levando para minha mãe, mostrando: olha, eu tô fazendo acontecer. Criei a loja online. Não tem um seguidor, não tem uma postagem, mas tá aqui, vou fazer desse jeito. No dia 2 de junho, eu empreendi com Anas Biquínis online. Comecei a montar o Instagram e no mesmo dia já ficou pronto. Foram 15 dias para ter 10 seguidores. Ninguém apostava em mim. Muitos falavam assim: ah, vai conseguir não. Eu falei: vou empreender para muitos. Mas as pessoas não acreditavam em mim, elas zombavam, sorriam, falavam: ai, não sabe o que é isso, tu sabe o que é vender fruta, tu não sabe o que é vender moda praia. E a minha paixão pela paixão da minha mãe fez com que o meu trabalho hoje se tornasse referência. Mas foi fazendo acontecer, foi pagando preço, porque eu comecei atendendo, eu comecei vendendo, mostrando as peças ali, explicando cada detalhe, entregando, porque eu não tinha entregador, eu era mesmo a entregadora. E assim, vendo o negócio acontecer dia a dia. E o resultado foi incrível. E eu olhava no rostinho da minha mãe, da minha filha, a satisfação de ver as coisas acontecendo de forma positiva, já trazendo um resultado. E a paixão da sua mãe era sempre modificar os biquínis com pedrarias. E quando eu te entrevistei há quase 3 anos atrás, uma das peças-chave da loja era justamente o biquíni joia, né? Exatamente isso. Eu acredito que ele também, essa sua confecção, ela abriu muitas portas para Anas Biquínis. Muito, muito. O Biquíni Joia foi o primeiro aqui no Maranhão. Hoje eu não patenteei, hoje ele já está em grandes empresas, mas foi apelidado por mim. Por que Biquíni Joia? Porque eu lembrei daquilo que minha mãe gostava e fui buscar nas peças de fornecedores, garimpar o diferencial e achei, encontrei um biquíni que tinha uma pedraria que parecia joia, remetia mesmo à simbologia de uma joia. Eu falei: esse aqui vai ser o Biquíni Joia. Eu não quero fazer o que todo mundo estava fazendo, porque aqui no Maranhão tem muitas lojas de moda praia, aqui em São Luís tem muitas lojas, mas eu queria ser o diferencial, não só com o material para oferecer o biquíni, mas sim transformar a vida de muitos que estariam ali comigo através da moda praia. E eu consegui. Sim, vamos falar ainda sobre essa transformação dos biquínis aqui para todas as pessoas, né? Quem conhece Paulinha Aguiar, quem acompanha no Instagram, vê frequentemente as postagens falando sobre a sua mãe, né? Me apresenta um pouco sobre ela, me fala o nome dela. Você já disse que ela era uma mulher que amava a vida, muito alegre, né? E que nos últimos anos de sua vida precisou ser cuidada por você. Mas me fala, qual é o nome dela? O nome da minha mãe é Maria Eliene Bezerra de Aguiar. E graças a Deus, né, que você conseguiu dar esse orgulho a mais para ela, porque eu tenho certeza que ela já era orgulhosa muito antes da Anas Biquínis, né, por ter criado Paulinha Aguiar. Desde que você começou a empreender com esse foco, né, de dar orgulho para sua mãe, mas só que foi uma conquista muito pessoal também, né? Muito. Você já foi sempre independente, você saiu de casa muito cedo, né? Antes de completar 18 anos. Mas me fala um pouco dessa conquista para você mesmo, para você pessoal, sabendo que você transformou não só a história da sua mãe, mas você transforma a sua história da sua filha. Então, falando sobre essa transformação, é algo que me dói muito para falar, porque foi uma parte muito humilhante na minha vida. Foi na época que eu não tinha nada e praticamente não tinha ninguém, porque a minha maior referência era minha mãe e ela estava doente. Então, assim, quando eu resolvi empreender com Anas Biquínis, transformar a minha vida através da moda praia, foi porque eu não tinha escolha.
Eu tinha que dar certo. Eu dei certo por necessidade. Hoje eu sou o que sou por necessidade. Não foi vaidade de ser a melhor. Eu me tornei a melhor aqui no Maranhão por necessidade. Então eu tinha que fazer as coisas acontecer para ver acontecendo. Ou eu ia passar necessidade junto com a minha filha, com a minha mãe, naquelas condições que a minha mãe estava naquela época. E eu, como mãe solo, com uma grande responsabilidade financeira nas costas. Então eu tive que fazer acontecer com pouco que eu tinha. E hoje eu vejo assim que ele multiplicou. E me conta um pouquinho desse processo da confecção dos biquínis atualmente. Você bota a mão na massa, você tem uma equipe que faz esses biquínis surgirem, acontecerem. Como é que funciona a confecção? Então, a confecção, desde o início do Biquíni Joia, é a minha tia que faz. Faço parte da família de costureiras. Eu não sou costureira, tá? Mas eu faço parte. É porque eu tô com a garganta. E como eu não tenho como fugir, né? Agora deu vontade de tossir, É assim, foi. Para quem não sabe, Rita Matos é minha assessora de preço e comunicação e está fazendo parte da entrevista aqui. É uma exigência minha. Ela faz parte de tudo isso com a gente. Então, assim, continuando. A confecção vem lá da minha tia, da casa da minha tia, no fundo da casa ainda. Então, é uma coleção de biquíni joias em específico, exclusivo da Anas Biquínis SLZ. Como eu falei anteriormente, eu trabalho com peças de fornecedores, peças de aplicativos, mas também tenho a minha própria confecção e peças assinadas por mim mesmo, sabe? O design sendo ali mesmo. Assim, eu coloco a mão na massa, eu tenho vídeos aplicando a pedraria. É uma grande satisfação ver o negócio acontecendo, pegar ali o tecido, juntar, formar a peça em si, transformar um biquíni simples em um biquíni joia. Isso é maravilhoso. Agora, a Anas Biquínis, né, tem essa história de abraçar diversidade, principalmente todos os corpos. Como você montou essa visão para a loja? Pela minha mãe também. Porque quando a minha mãe ficou doente, essas sequelas fecharam os braços dela, ela perdeu toda essa parte da mobilidade, então ela ficou em um padrão assim. Então, quando eu precisei comprar algo para vestir ela, porque as roupas que ela antigamente vestia já não serviam mais para ela. Então, ela teve essa necessidade. Eu fui buscar nas lojas e não tinha algo para vestir, para incluir ela na sociedade, nas condições que ela estava, né, com essas sequelas. Então, assim, a inclusão veio disso, porque eu senti a necessidade e eu quis passar isso no meu empreendedorismo, esse acolhimento, essa inclusão de você procurar lá na Anas Biquínis e encontrar. Começa pela porta, já tem uma rampa de acessibilidade desde o início da loja, mal feitinha, bem no início, porque eu não consegui fazer o resto, mas tudo feito com muito amor e carinho, recebe muitas mulheres, a porta também é bem mais larga, né? Então consegue passar uma cadeira. A primeira cadeira de rodas que passou foi a da minha mãe, porque eu abri a loja bem no início só para ela conhecer esse sonho que eu estava realizando. Porque a Anas Biquínis, ela é uma homenagem que eu fiz para minha mãe em vida. Hoje a minha mãe não se encontra mais com a gente, mas ela participou de tudo. Foram esses 3 anos fazendo acontecer, para ver acontecendo. A minha mãe participou de tudo, eu sou muito feliz e grata. Saber que ela se sentiu realizada, me vendo sendo realizada. Maravilha. E é tão bom acompanhar todo esse processo, porque eu estou aqui com você e estou aqui trabalhando também. Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E é tão bom acompanhar todo esse processo da Anas Biquínis SLZ desde o começo. Eu conheci a Paulinha Aguiar e a loja Anas Biquínis através da internet. Eu estava pegando meu celular e olhando e apareceu para mim a loja Anas Biquínis SLZ. E eu sempre gostei de coisas diferenciadas. E eu me apaixonei pelas peças quando eu olhei. E mandei um direct. Eu disse, eu quero usar essas peças. E aí marquei de conhecer Paulinha, tudo, e a gente se conheceu. E quando a gente se conheceu, a gente se bateu de cara, sabe? Nosso santo bateu na mesma hora, parecia assim que a gente já se conhecia há muitos anos. E foi tão bom essa conexão. Aí a gente se tornou amiga, as coisas foram fluindo de uma forma natural. Acabei me tornando assessora de imprensa e comunicação dela, que eu tenho muito orgulho. Eu costumo dizer que é a minha bebezinha, porque tem clientes que eu já faço assessoria, por exemplo, do Cláudio Carvalho, que já esteve aqui
também com vocês, que é um design de sapatos maravilhoso, que se destaca aqui em São Luís e em São Paulo, participou recente do São Paulo Fashion Week. Só assessoria de Cláudia eu faço há 18 anos, a da Fofa eu já faço há 22 anos, como jornalista eu trabalho há 23 anos, então, e já tive a honra de trabalhar também aqui no Imparcial. Trabalhei escrevendo na página de cultura, também fui a primeira a estar na rádio online, então assim, para vocês que estão começando agora, então assim, tenho muito orgulho de trabalhar com a comunicação, eu vivo comunicação 24 horas, sabe, se eu não fosse comunicóloga, eu não sei o que eu seria, então assim, eu tenho muito orgulho, muita honra de ver todo o crescimento de Paulinha, de todos os outros meus assessorados também, de Paulinha, e quando eu fiz o convite para ela ter um quadro dentro do meu programa Sala VIP, né, que a Sala VIP tem tanto na TV quanto no podcast, e ela disse assim, como é que é isso, tu é doida? Porque Paulinha, a gente bem doidinha, assim, bem espontânea, e eu via, né, as publicações dela no Instagram, ela se destacando, ela fazendo de uma forma bem diferente, eu disse, dá para ela ter um quadro no programa. Então eu convidei, expliquei para ela, né, como se posicionar diante das câmeras, porque ela não tinha experiência em relação a isso. Como ela manusear o microfone, como ela fazer, apresentar o quadro dela, falando de moda praia, falando de composição de look, e o quadro foi um sucesso, e ela acabou recebendo convite para outras emissoras de TV, né, em vários outros amigos nossos também. E hoje a Paulinha, e aí nós fizemos uma reformulação na Sala VIP, no programa da TV, hoje a Paulinha não tem mais um quadro na Sala VIP, hoje ela é repórter do programa, então assim, eu fico muito feliz em ver o crescimento dela, sabe, hoje ela fazendo matéria sozinha, assim, sabe, eu me lembro da primeira matéria que teve uma pauta, que chamaram a gente, isso foi até engraçado, chamaram a gente para fazer uma cobertura de um evento que tem aqui em São Luís, que o Imparcial com certeza cobre também, chamado Samba do Pinto, que é uma referência aqui em São Luís também, e eu estava doente, então eu não pude ir, e aí eu falei com o Mário, eu disse, Mário, eu não vou poder ir, mas a Paulinha vai. Quando eu disse, Paulinha, tu vai? Ela, meu Deus, como assim eu vou? Aí eu digo, você é o Tony, nosso cinegrafista, ele vai te dar todas as coordenadas, fiz toda a pauta para ela, e ela foi, e fez a primeira matéria dela assim, e arrasou. E depois daí, minha irmã, a bicha se desembestou, e tá aí, ó, arrasando. Olha, quem conhece a Paulinha não duvida do potencial dela. É verdade, é verdade. E a troca de vocês é muito maneira, assim, é muito claro, né? Porque você fez um convite a Paulinha e Paulinha fez um convite a você, porque você é embaixadora da Anas Biquínis, né? Ai, com muito orgulho, ser embaixadora de uma empresa maranhense, vestir uma marca maranhense, feita por uma profissional maravilhosa que trabalha nos mínimos detalhes com as suas peças, sabe? Ela é muito perfeccionista. Eu também sou, né? A gente é muito perfeccionista. Hora de brincar, hora de trabalhar, hora de fazer as coisas sério. Se não for para fazer bem feito, eu prefiro não fazer. É igual Paulinha, sabe? Porque se for para fazer um trabalho mal feito, para fazer uma coisa de qualquer jeito, a gente não faz. Olha, só voltando aí nessa fase que a Rita colocou essa responsabilidade nas minhas mãos, eu falei, doida. Não, tu vai fazer entrevista no meu lugar, eu não vou. Você vai lá sozinho. Eu falei, meu Deus. Aí lá, haja eu assisti tudo quanto era vídeo de Rita, fazendo entrevista no YouTube lá, eu olhando, lembrei do que ela fazia também quando estava comigo. E assim, fui ensaiar, peguei o desodorante lá de casa, comecei a colocar como microfone, se eu desenhar assim, eu olhei para a câmera assim, olhei a matéria, a pauta, né? E deu certo, graças a Deus. Peguei o cinegrafista e deu certo. E detalhe, eu não sabia que um dos entrevistados trabalhava com comunicação, radialista. E eu juro que eu não sei. O organizador do evento, o Mário. E aí, no final, eu falei assim, a primeira vez, ele falou, o quê? A primeira vez você deu esse show? Eu falei, nossa, e você, quem é de verdade? Aí ele falou que era comunicador e tal. Eu falei, gente, eu tô recebendo elogio de uma pessoa que é profissional dessa área. A gente é doida por ter me colocado nessa situação. Não é doida, porque eu sabia que ela ia dar conta. A gente sabe, a gente tem um feeling. Então, assim, e quando eu deixei o meu programa na responsabilidade de Paulinha, porque eu sabia que ela não ia fazer besteira, sabe? Ela tem o feeling. Foi a primeira matéria que ela foi fazer. Mas eu disse, vá e faça a matéria no seu estilo. Cada pessoa tem o seu estilo. Você tem o seu estilo de entrevistar, eu tenho o meu. Cada um tem seu estilo. Não adianta ninguém querer imitar ninguém. Faça do seu jeito e pronto, acabou.
E não adianta ter assistido todos os vídeos de Rita apresentando. Não adianta ter testado. Lá era ela e acabou. Aproveitando aqui, falando agora diretamente com a Rita, eu quero saber, né, sobre Anas Biquíni, sobre esse empoderamento que a marca ela traz para cada mulher. Você tem uma história interessante para me contar? Tenho sim, várias. A Anas Biquíni SLZ, ela não é só uma empresa. Ela é um empoderamento de mulheres. A gente recebe diariamente directs das nossas seguidoras, sabe, de pessoas que me acompanham, que acompanham a Paulinha, que acompanham Anas Biquínis. E durante um determinado momento que a loja Anas Biquínis, ela ficou com as portas fechadas temporariamente, devido a Dona Maria Helene, que é a mãe da Paulinha, ter ido junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele sabe de todas as coisas. Então, Paulinha, ela não tinha condições psicológicas para estar na loja. Então, durante esse tempo, eu respeitei muito a decisão da Paulinha, sempre vou respeitar, tanto como pessoa, quanto profissional, quanto minha assessorada. E foi um momento muito difícil quando eu cheguei na loja para falar que a loja ia ficar fechada durante algum tempo, por tempo indeterminado. Mas o universo é perfeito. E durante esse período a gente recebeu muitas mensagens de mulheres falando que não era para a loja estar fechada, porque tem mulheres que, a partir do momento que ela veste uma peça da Anas Biquínis, ela se sente poderosa, ela se sente maravilhosa. Tem mulheres que, nós temos exemplo lá de mulheres que não usavam, tem até uma jornalista aqui em São Luís, a Alcineia Gomes, ela não usava biquíni, ela só usava maiô. E a Paulinha deu toda a consultoria para ela. Hoje ela veste biquíni, ela se sente, sabe, a gostosona, e não é para se sentir, não é só se sentir a gostosona, é ser a gostosona mesmo. Não é no sentido de se achar, sabe, porque assim, nós mulheres, a gente tem que se sentir poderosa mesmo. A partir do momento que você veste uma roupa, sabe, aquilo te dá uma autoestima. Então, a Anas Biquínis também trabalha muito com a inclusão. Vocês estiveram conosco fazendo a cobertura dos nossos eventos. Então, pessoas portadoras de necessidades especiais, mulheres amputadas, mulheres com deficiência, enfim, e todas elas no seu estilo e se sentindo, sabe, lindas, radiantes. Então isso pra gente não tem preço, né, Paulinha? Com certeza, e assim como a Alcineia, teve a Maria Rocha, tem a Cíntia, entre outras mulheres, hoje eu já não consigo contar nos dedos das mãos, porque aquilo que eu fui fazer para minha mãe, tentar ajudar a minha mãe e empreender, acolhendo, trouxeram essas mulheres até a gente, sabe? E são mulheres que têm carinho, amor pela loja, um apoio real. E quando a minha mãe descansou, recentemente, eu imaginei assim, não, eu vou acabar com isso tudo aqui, porque era para minha mãe, então não tem mais sentido. Elas não deixaram. A loja funcionou sem a minha presença. Funcionou com a presença dessas mulheres que apostam no nosso trabalho. E somam diariamente para que a gente esteja ali, fazendo ele acontecer, através do empoderamento feminino, a inclusão e a diversidade na moda praia. Isso é muito gratificante, é muito rico. Eu acho que sucesso é isso, é saber que você tem aquele apoio real. São pessoas orgânicas, não é só o que eu falo e posto nas redes sociais, é o que eu vejo nas redes sociais de outras pessoas, de mulheres, nós mulheres que somos um público tão exigente para colocar alguém ali nos stories, para indicar alguém, é porque é bom, porque é referência, e hoje nós somos isso, somos referência de positividade, de soma de coisas boas na vida de muitos. E engraçado, Morona, que aonde eu tô, eu sempre gostei de roupas diferentes, né? Eu chego, já tenho uma conexão com o meu cliente. Eu tô com uma roupa, ou independente de eu esteja numa festa eletrônica, no evento, ou indo tocar, que eu voltei a ser DJ também, que já era DJ há muitos anos, tive que parar devido à carreira de comunicação. Aí as pessoas já chegam, Anas Biquínis, né? Então assim, já tem uma referência, igual a Santália, quando eu calço, é Cláudio Carvalho, né? Então assim, já tem, sabe, uma referência, e isso é muito bom. Em relação aos meus seguidores, telespectadores, isso é maravilhoso, né, Paulinha? Paulinha, se ela chegar na feira, hoje o povo sabe quem é Paulinha, Anas Biquínis. Eu me lembro no começo, né, Paulinha chegava nos eventos, ela ficava lá toda na dela, toda quietinha. Hoje, meu irmão, a bicha roda igual peão.
Sou bem recebida, bem apresentada, bem servida, bem acolhida. E realmente hoje, quando eu chego nos lugares, tipo, eu amo a Feira do Mangueirão. Vejam pra Feira do Mangueirão ali. E assim, eu já não consigo fazer o que eu fazia antes. Toda hora vinham tirar uma foto, toda hora vinham falar, eu te conheço, Paulinha, adoro o teu trabalho. E as redes sociais estão aí, são muitos comentários. O celular dela criou vida própria. De formas positivas, sabe? Isso é muito gostoso, esse apoio real. Eu sempre falo que eu sou soma de coisas boas, mas eu sou soma porque pessoas acreditam no nosso trabalho, apostam e fazem ele acontecer diariamente. E falando em sucesso, marca, somas e os resultados, né? Porque em setembro do ano passado você foi coroada a rainha dos biquínis em Fortaleza, não é isso? Foi. Conte o que isso significou para você, como foi receber esse título. Gente, foi muito gratificante, porque assim, fui fora de São Luís, né? Depois veio o reconhecimento aqui. E assim, eu não estava nem esperando. E receber esse reconhecimento lá fora, saber que o nosso trabalho está fazendo a diferença em outros estados, é gratificante demais. E ao mesmo tempo, eu sempre estou ali com essas pessoas que acreditam em mim. A gente já fez parte desse momento incrível. E assim, e foi através de um colunista de muito nome, Patolino, maravilhoso, meu amigo, Patolino Sincero. E assim, por me olhar ali com ele. Depois ele fez a matéria. E depois dessa matéria, explodiu em vários, não foi? Saiu em mídia em todo o Brasil. E de repente, a rainha dos biquínis, Paulinha Aguiar. Eu falei, gente, o que é isso? E é um título que não foi por mim, não foi Ritinha, foram elas, as nossas clientes, as nossas seguidoras, essas mulheres que estão apostando diariamente no nosso trabalho. Eu sou a rainha dos biquínis, mas essa majestade não é sobre coroa, não é sobre essa... A minha majestade é o respeito, essa reciprocidade, esse retorno que elas trazem. E já sabemos o seu reconhecimento a nível estado, a nível nacional, mas é novidade para mim. Você me contou ali ainda há pouco, né, antes da entrevista começar, que você já tem um reconhecimento internacional. Já. Então, me conta como é isso. Tenho. Recentemente também, assim que minha mãe faleceu, tive um convite para receber uma premiação fora do Brasil. Infelizmente não podia, eu estava de luto, não tinha nem cabeça para nada, nem imaginava. E o nosso reconhecimento é a valorização das nossas peças fora do Brasil por inúmeras parcerias de mulheres que acreditam e apostam no nosso trabalho. Amam vestir nos biquínis. E Rita, então me conta aí. Eu tô aqui e tô trabalhando. É porque é uma assessoria de sucesso, né? Amiga, é até meio clichê, né? É a gente falar da gente mesmo. Mas eu amo meu trabalho. Tá? Eu vivo comunicação 24 horas por dia mesmo. Então, assim, trabalhar com assessoria de imprensa vai além da assessoria de imprensa. Então, assim, o assessor de imprensa é o jornalista, é um profissional capacitado para atender o seu cliente, fazer com que esse cliente esteja sempre em evidência, mas o cliente também tem que fazer a parte dele. Ele dá todo o direcionamento, fala, você faz assim, nós vamos estar marcando presença VIP em tal local, o assessor faz as pautas, faz as notas, e assim, eu sou muito abençoada pelo universo de ter assessorados que são pessoas maravilhosas mesmo, e eles sempre seguem o que eu digo mesmo, ó, faz isso, não faz isso. Aos trancos e barrancos, quando ela me entregou a primeira vez a minha agenda, eu falei, mana, o que é isso? Eu estava o dia todo na loja fazendo o negócio acontecer nos stories com as clientes, porque as nossas clientes são assim, elas não querem saber de foto, de vídeo, elas querem saber de mim falando da peça, mostrando para elas com cada detalhe. E isso é online e fisicamente. Principalmente nos dias de promoção. Elas gostam dessa interação comigo ao vivo. Eu acho que eu tenho um chama, tudo meu é ao vivo. As pessoas querem me sentir, querem ver as coisas acontecendo ali no momento. Então, assim, quando ela me entregou a agenda dela. A agenda pela primeira vez, eu vi a lista, eu disse, mana do céu. Olha, teve situações, né, Ritinha? Em eventos que eu praticamente dormi. Não, ela só porque tem dias que a gente tem 5 eventos para ir. Sim. Tem dias que tem 5 eventos. Então, era isso que tu queria? Tá em evidência, não é fácil. Quer ver acontecendo, faça você acontecer, pesou na minha vida, viu? Porque às vezes lembrado, notado.
Notável. Às vezes as pessoas pensam, Mororó, que é só glamour. Não, é muito trabalho mesmo, é muito trabalho. Às vezes eu tô falando com a Paulinha, ela tem o costume de dormir muito cedo. No máximo 21 horas ela tá dormindo. Tem dias que eu chego do trabalho, vou dormir 5 horas, 6 horas da manhã, que eu vou dormir. Aí a hora que eu tô falando com ela, Paulinha, eu tô indo dormir, tem que fazer isso, e pronto, vou dormir. E eu não existo de manhã por isso. Porque eu trabalho, eu sempre fui acostumada a trabalhar muito tarde. E já chegou vezes de Paulinha chegar em um lugar que ela estava aqui, ó, já cambaleando, dormindo. Acho que mais ou menos há um mês atrás, nós tivemos uma pauta para fazer, que a gente saiu 1h30 da madrugada para fazer essa pauta, para fazer uma cobertura. Paulinha estava assim, tipo assim, se sentindo em outro mundo, outro planeta. Porque não é o costume dela. Para mim é super comum, mas para ela não. Eu disse, mas não era isso que você queria? Sim, estava quietinho no teu canto, mas não era isso que tu queria? Chega no telespectador, chega o vídeo editado, mas a realidade, né, é de fato levado a sério, é um trabalho. Chega para conversar com a pessoa, mas ali é um network que está acontecendo, é um vídeo que vai sair no outro dia, então é levado muito a sério, né? Com certeza. Muito, e um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande, porque no dia seguinte ela ia dormir e eu tinha que trabalhar, então pesou muito mais para mim. Ela fazia o trabalho, Paulinha, assim, assado, me levava para os locais, e eu estava ali sendo vista, mas sou eu que tenho que fazer ser notada. A responsabilidade ali, na hora, ela já me deu acesso, mas fazer o acontecer para ser notado é comigo, entendeu? E no outro dia eu já tenho que estar com esse resultado, porque eu sou desse jeito. Se eu estou num evento, eu posso até estar curtindo, mas tenho certeza que eu trabalhei primeiro. Não só agora como apresentando, como sendo apresentadora da Sala VIP TV, fazendo as coberturas dos eventos, mas também empreendendo. Mostrando o meu nome, falando da loja, falando do resultado dos nossos trabalhos, tudo ao mesmo tempo. É realmente fazer acontecer para ver acontecendo e a gente paga um preço alto. E é tão bom, Mororó, assim, quando eu vejo que a Paulinha está fazendo as entrevistas, né? A cobertura para a Sala VIP. Eu fico olhando, fico babando mesmo, assim, sabe? É tipo como se fosse um filho, sabe? Que você lapidou ali todinho, que você fez, viu ele crescer, nascer todinho. Ela lá, fazendo as entrevistas, ela lá toda, sabe? E aí eu fui olhando, olha, gente, ela aprendeu tudinho. Nessa amizade surgiu uma nova profissão. Várias, não só uma não, foi várias, não só apresentadora, mas também repórter, e hoje eu já tenho até uma outra empresa através da Ana Biquínis, através do empreender, então tudo isso soma, mas é uma soma com muita responsabilidade. E quem acompanha a Paulinha sabe que a palavra gratidão, ela está presente em quase todos os vídeos, todas as postagens, né? A gratidão, ela gera coisas boas. Eu sou resultado de muita gratidão. Gratidão de pessoas que apostaram em mim, que estão comigo diariamente, somando para que tudo isso aqui aconteça. E é uma soma distribuída, não vem só para mim, vem para quem está comigo. E é tão gratificante ver as pessoas sendo abençoadas. A Ritinha acabou de falar que ela se sente emocionada. Não, eu já parei para ver a Ritinha, olhar dela assim, quando as pessoas estão falando de mim, que é um sentimento mesmo de satisfação, de gratidão, porque ela colocou uma grande responsabilidade nas minhas mãos e eu não a decepcionei. Eu entreguei um resultado e eu tenho certeza que é o resultado que ela queria. Então, ela olhar alguém falando, é o mesmo sentimento que eu tenho quando alguém fala da minha filha ou quando alguém fala das minhas empresas, de forma positiva. É maravilhoso. E quando ela ouve isso de mim, outras pessoas estão me elogiando por conta do trabalho dela, porque ela me ensinou, eu acho que é maravilhoso. É muito gratificante, eu sou muito assim, eu sou muito ligada à conexão, eu sou muito ligada ao universo, ligada à energia, também eu sou muito grata a tudo, sabe? A gente tem que ser grata a tudo, a gente tem que ser grato às pessoas que aparecem na nossa vida, as que fazem parte da nossa vida, a gente tem que ser grato aos momentos bons, aos momentos ruins, porque tudo na vida é um ciclo, sabe? A gente tem que estar atento aos sinais do universo, sabe? Existe também o lado ruim de pessoas que perdem o seu tempo, que o tempo é tão precioso, o nosso tempo, Deus nos dá 24 horas. Às vezes, para mim, 24 horas não dá tempo para eu fazer o que eu tenho que fazer. E eu fico pensando, como é que tem pessoas que desperdiçam o seu tempo para disseminar coisas ruins para outras pessoas. A gente recebe muita positividade, mas às vezes a gente recebe também muita negatividade. No nosso Instagram, no nosso direct, de haters, de pessoas que
vão lá falar coisas negativas. Só que eu sempre falei muito para Paulinha, eu não ligo para isso, sabe? Eu abstenho o que me faz bem. O que não me faz bem, eu deixo para lá, sabe? E não tô nem aí. Eu nunca me importei com a opinião das pessoas, eu nunca me importei com a forma que eu vou me vestir. Se não agrada a todo mundo, meu bem, eu não posso fazer nada. Beijinho no ombro, nada. Eu me visto para agradar a mim. A gente só vive uma vez, a gente veio para esse mundo para viver uma vez. E a gente veio para viver o melhor dessa terra. Quem não gostar, meu bem, sorry. Essa é a Ana dos Biquínis do SLZ. É disso que a gente fala, desse empoderamento, desse encorajamento, dessa postura de, não, eu quero desse jeito, eu vou vestir isso, sentir bem com isso. Porque a maior realização é ver a satisfação no olhar de Ritinha, no teu olhar, no olhar de cada cliente, de cada seguidor, o resultado do nosso trabalho e fazer com que eles queiram fazer parte. Claro que cada um no seu estilo, por exemplo, eu já sou mais ousada, por exemplo, você já é mais recatada, já é mais reservada, tranquilo, cada um na sua vibe, quem quer ser reservado, quem quer ser mais ousado, tô nem aí, sabe, uma vez um vídeo meu viralizou na internet, eu tava saindo de uma festa eletrônica de manhã, e eu fui com um biquíni e fui com um macacãozinho de telinha da Anas Biquínis. Saí da festa eletrônica, passei em um supermercado daqui de São Luís para tomar café. Eu só queria comer e chegar em casa, tomar bebê e dormir. Não sei quem fez esse vídeo. Fizeram um vídeo lá. Olha, ela está quase nua. Desde quando que você está com biquíni, está com macacão de telinha e está nu? Nu é estar sem roupa. E isso é nu. Claro que eu não vou sair nua, porque eu sei que é atentado ao pudor, óbvio. Agora, se uma pessoa não tem coragem de se vestir assim, para uma pessoa se vestir de forma diferenciada, tem que ser autêntica. E é uma coisa que eu sou muito autêntica. Sempre fui. Tá? Em todos os veículos de comunicação que eu já trabalhei todos os veículos de comunicações aqui em São Luís. Sempre entrei bem e saí bem. E não é à toa que eu estou aqui de novo. Sabe? Então, assim, se a pessoa não for autêntica, meu bem, então não usa. E não enche o saco também de quem usa. Acontece muito essa dúvida do vulgar e da ousadia. São coisas diferentes. O que realmente você está entregando? A Anas Biquínis, ela entrega ousadia, não é vulgaridade. O Pele à Mostra, ele é trabalhado com ousadia. Eu sou uma profissional capacitada para fazer o que eu faço, para compor looks. Eu me formei para isso. Sou personal stylist, sou consultora de imagem e estou ali capacitada a compor looks para diferentes estilos. Assim como tem a mais conservadora, tem a mais ousada, minimalista, enfim, por aí vai. Respeitando o estilo de cada uma e suas características físicas e pessoais. Muito interessante. E como que as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo podem chegar até nas biquínis? Quais os canais que vocês têm de vendas, de catálogos que podem apresentar a todos eles? Através das nossas redes sociais, né? Principalmente o Instagram, o @AnasBiquinisSLZ, o meu Paulinha Aguiar 30, o de Rita Matos. Rita Matos, DJX. Então podem acompanhar, que vai ser um prazer enorme falar com vocês pessoalmente, quando a gente fala que a gente encontra por aí pelos eventos, sabe? Falar aqui via virtual também. E vai ser um prazer mesmo a gente ver as nossas seguidoras, as nossas telespectadoras, as nossas clientes vestindo Anas Biquínis SLZ no seu estilo. O que importa é você se sentir bem, sim, porque a roupa é a sua identidade, é uma referência. Então, você se sentindo bem, meu bem, quem não gostar, simples, seja você. Foi um prazer conversar com vocês dois. Eu desejo sucesso, imparcial desejo sucesso às duas no empreendedorismo, na área da comunicação também, né, principalmente. E eu espero, né, que vocês possam aí estar sempre chegando, olhando para os novos horizontes e recebendo novos títulos. Amém. Com certeza, gratidão. Satisfatório demais ouvir isso de vocês, não só de você, mas do Jornal Imparcial, como eu falei, é uma referência muito grande para mim. Eu me sinto muito feliz e grata de estar aqui. A gratidão gera coisas boas. É por isso que eu sempre falo de gratidão. Gratidão a você, gratidão à equipe, gratidão a Rita Matos e gratidão a cada um de vocês que estão assistindo e principalmente todas as nossas clientes. Agradecer a você, Mororó, por ter nos chamado, por estar aqui. Agradecer ao Célio Sérgio, a toda a sua equipe. Agradecer ao Pedro Freire, que sempre me recebeu com muito amor, com muito carinho aqui na sua casa. E parabéns para você também, Mororó, por você também estar se destacando como essa profissional no mercado de trabalho.
Obrigada. Parabéns por ser uma profissional de excelência. E a Rádio Parcial fica por aqui e até uma próxima oportunidade.